Qual a diferença entre a dirigibilidade da RB25 e aquela que o Lawson fez testes ano passado e andou muito próximo do Max? Bom, o primeiro ponto é, o carro que o Lawson fez teste, ele não era o de 2025, esse é o primeiro ponto. É um carro anterior. Eu não vou lembrar agora qual foi, qual exatamente o modelo de carro que ele fez, que ele andou, né? Eu não vou me recordar. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Em 2021, o Pérez andava junto dos primeiros colocados. Ele não andava junto do Max, mas ele andava junto dos primeiros. Em 2022, idem. Em 2023, o Pérez deu uma caidinha, mas ainda assim estava entre os primeiros, até porque o carro era muito superior. Qualquer um desses carros que o Lawson andou, qualquer um, já seria mais fácil de pilotar do que o RB25. Na verdade, não é RB25, é RB... Qual que é o nome mesmo do carro? Esse é o RB... Não lembro agora qual que é a versão desse da Red Bull aí. Então, qualquer carro da Red Bull num passado próximo é mais fácil de pilotar do que esse de 2025. O carro, pensa o seguinte, o carro da Red Bull, ele foi, deixa eu até tirar a imagem aqui só para mostrar minha mão aqui para vocês, ó. Pensa o seguinte, o carro da Red Bull, ele sempre foi um carro peculiar porque o Adrian Newey tem um estilo peculiar. O Adrian Newey tem um estilo peculiar, você vê que ele sempre fazia o rake mais alto do que os outros, antes do efeito solo, você tinha disso. Então, a dificuldade ao longo dos anos foi fazendo isso aqui, ó. Ela foi aumentando. O carro foi ficando cada vez mais peculiar, principalmente quando chegou o efeito solo, que é já um estilo de carro diferente. O rake do... Ó, vou pegar o celular aqui para mostrar. Os carros do Adrian Newey, antigamente, eles eram assim, ó. A traseira era mais levantadinha, correto? Até 2021. Os carros da Red Bull eram assim. Se você pegava o da Mercedes, ele era assim, ó. O da Red Bull era assim. Eu tô sem um carrinho aqui para mostrar para vocês. O carrinho tá no outro cômodo. Quando chega o efeito solo, os carros têm que ser assim. Eles não podem ser levantadinho aqui na traseira. Ele tem que ser assim. Porque se ele for levantado, ele perde muito do efeito solo. Quando tem aquela diretiva técnica de 2022, o que acontece? A FIA, sem querer, ou querendo, não sei, acabou modificando o esquema do regulamento para permitir que carros que coloquem o rake um pouquinho mais para cima, que nem eu estou fazendo aqui, ganhassem um pouco mais de performance. E aí o Adrian Newey deitou e rolou em 2023. Ele mesmo já disse isso em entrevista. Quando ele ficou sabendo da diretiva, acabou. Ele chegou para a Red Bull, lá para o Christian Horner, e falou, não vá contra a diretiva, porque ela vai beneficiar a gente. O Adrian Newey é um gênio no que diz respeito a carros com rake mais alto. É o RB21, né? Obrigado. Então, o que acontece aqui, ó? O carro, ele precisa ficar assim, no efeito solo. A Ferrari está tendo que levantar o carro porque está tendo problema. A Red Bull está com um carro que é assim. Quem está à frente desse carro não é mais o Adrian Newey, é o Pierre Rocher. E o Pierre Rocher é um cara que, por mais que tenha trabalhado muito tempo com o Adrian Newey, não necessariamente vai fazer exatamente a mesma coisa que o Newey. Então, ele pegou os conceitos extremos do RB21, do RB20, né, que já tinha do RB19 e tudo mais, e acentuou no RB21. Você consegue compreender isso? O RB21, ele é um carro mais extremo. Talvez ele tenha até um potencial de velocidade enorme. Só que é tão difícil você conseguir extrair desse carro que nem o Verstappen está conseguindo. O que o Verstappen está fazendo com um carro extremamente difícil de pilotar é algo que só pilotos do mais alto calibre fazem, né? Então esse é o detalhe aqui. O carro, quando você tem o Liam Lawson, no comparativo que eu falei para vocês, não conseguindo acompanhar as saídas de curva do Verstappen, você vê claramente que há um problema de confiança em frenagem, em estabilidade, apontar o carro, aceleração. A falta de confiança é tão grande em tudo que o piloto perde um mundo de diferença e por isso o Verstappen está brigando lá em cima e o Lawson está brigando com os últimos.